Amigos queridos, deixemo-nos envolver por este ambiente espiritual preparado para nos receber nesta manhã, imantado das vibrações da natureza, embalados pelo canto dos pássaros, pela brisa leve que o vento traz e pelo calor da fraternidade entre amigos que, unificados nos ideais de aprendermos a servir em nome de Jesus, estreitamos os limites dos sentimentos para o conforto íntimo de cada um de nós. Quanto somos agradecidos a Jesus, Mestre amado, por este momento em nossas vidas, onde a vossa presença, Senhor, se faz entre nós, onde o seu olhar misericordioso se estende para as nossas dores, e caravanas socorristas, seguindo o fluxo do seu amor, envolvem a humanidade da Terra em vibrações de coragem e bom ânimo, esperança na vida futura, a vida do Espírito. Assim, Mestre amado, sentindo a presença dos Espíritos amigos responsáveis por este Evangelho, queremos nesta hora nos entregar às vibrações do Evangelho, aos ensinamentos de vida eterna, para nutrir os nossos espíritos da luz da verdade. Assim, Mestre amado, amigos espirituais que aqui presentes estão, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças são convites a nós nos sentirmos felizes apesar da dor, felizes e agradecidos porque estamos passando através da dor a recondução dos nossos espíritos às linhas da nossa evolução. Ainda tem sido necessário para a humanidade da Terra o aguilhão que nos reconduz aos caminhos seguros. E dentro das aflições terrenas, a loucura e o suicídio é a temática mais contemporânea da humanidade da Terra, porque estão reencarnados estes dos nossos irmãos que vieram buscar a luz da verdade, que vieram saciar os seus espíritos do conforto íntimo, da alegria dos sentimentos, para que a vida valha a pena para todos nós. Então, o Evangelho traz que são uma categoria de espíritos nos quais a humanidade se enquadra, que é o materialismo, que se deriva na incredulidade e que se deriva na insatisfação. Então, a doutrina espírita é o maior antagonista ao materialismo, ou seja, veio para que espiritualizemos a nossa existência, vivendo na Terra com o pensamento voltado para as questões da evolução do espírito, estando na Terra com todas as questões proporcionais à matéria. Então, o materialismo tem sido a fonte, geradora das tendências a interromper a existência física na Terra, diz o Evangelho. E todo o materialismo é por si um estado de incredulidade, porque se eu creio só no que vejo, no que sinto, no que percebo, no que sei sobre as leis que regem a matéria, e se eu me perco na embriaguez das sensações que dão aquele torpor à minha consciência,
eu me sinto cego para perceber a luz da verdade. Temporariamente tamponado, estou na incredulidade. Então, nós estamos refletindo como terapêutica espírita ao espírito que traz essa má tendência, que se estruture nesse ser a verdadeira fé. Que esta fé se inicia na confiança de que trago comigo recursos para me sustentar. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes, ou, traduzindo, poderiam ser aspirações espirituais. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, o seu futuro espiritual, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Nós não temos como fugir de um aspecto bem simples, que se esse aspecto não for percebido e consequentemente sentido, não estabeleceremos a fé. E esse aspecto é perceber aonde eu nasci e com quem eu nasci e a finalidade útil da minha existência na Terra. Se isso não for sentido, nós não teremos confiança em nós mesmos, tampouco em alguém e tampouco em Deus. Porque chegaremos a Deus através do próximo. Então, nós trazemos componentes desajustados às leis divinas, que geram as nossas más tendências. Ou esta, que em especial estamos falando, que é uma compulsão de evitar, fugir, ou seja, não existir. Mesmo encarnados. Muitos estamos encarnados querendo não existir. Então, se nós não aceitarmos que a justiça de Deus misericordiosamente, através de um espírito amoroso que me ama no mundo espiritual, me auxiliou a me reconduzir ao progresso, tendo, por exemplo, uma família, pessoas que me amam, tendo, por exemplo, oportunidades de trabalho, desde o trabalho mais simples, braçal, até os trabalhos mais elevados, tendo um trabalho onde eu vou todo dia trabalhar, onde eu vou viver com o suor do meu rosto, onde eu vou dormir esgotando as minhas forças de tanto trabalhar e servir. Se eu não reconhecer que eu preciso passar por essas situações que vão só trazer benefício, ainda que com algumas dificuldades, sem este passo primeiro, não há possibilidade de desenvolver a fé, porque aí a fé vai ficando uma teoria filosófica interessantíssima, sem consistência. Então, o espírito que está nessa injunção e circunstância precisa sentir o bem que é viver com quem ele vive, ainda mesmo que estes que com ele convivam sejam seus desafetos. Melhor ainda, porque se os desafetos estão perto de nós, melhor ainda. É com ele que eu vou seguir, é com ele que eu vou estreitar, é com ele que eu vou aprender a indulgência e o perdão. E ele será o meu grande professor de vida terrena. Então, Emmanuel nos traz uma lição no Vinha de Luz, que vai falar isso que nós já estamos adiantando, é uma lição que se chama fé. Mas os cuidados desse mundo,
os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Marcos, Jesus segundo Marcos. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, como nós achamos que um dia a fé chega para nós. Qual acontece na vida comum, o Criador, que é Deus, dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Essa é a fé humana. O nosso esforço, a nossa luta 24 horas do dia, ela é imprescindível para que este sentimento se mantenha como um fluxo divino em nós. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Ninguém no planeta Terra desenvolveu a fé sem sacrifício, sem sofrimento, sem renúncia, sem abnegação, sem se apartar de entes queridos, sem ter perdas expressivas. Sem isto, ainda no planeta Terra, nós não vamos estruturar a fé. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Então é como se fosse uma outorga. A este eu vou conceder a fé, a este eu vou doar uma dádiva divina pronta. Isso é o nosso pensamento imaturo. Tanto quanto há pessoas que cumprem rituais religiosos tão intensamente, tão obstinadamente, mas estão ausentes da fé, totalmente ausentes da fé, cumprindo uma ritualística religiosa, seja de qual for a religião, mas o coração despreparado para dar testemunhos. Porque a fé é a experiência do testemunho sobre aquilo que é verdade para nós. Então, isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude, que chamamos fé, é construção do mundo interior. Nós é que temos que construir dentro de nós, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador de si mesmo, engenheiro de si mesmo, operário de si mesmo. Por isso que nós estamos falando da palavra, a estruturação da fé. Porque ela tem alicerces na razão. Por exemplo, a inteligência, mais o conhecimento sobre as leis da vida, vão dar ao espírito um discernimento, uma lucidez, que o livra dessas interpretações fantasiosas sobre o seu existir, sobre a sua vida. Esse é o alicerce, essa lucidez que a doutrina espírita trouxe, inigualável para nós, podermos usar a base estrutural da razão sobre a qual vamos sedimentar experiências imantadas em sentimentos nobres. E essas experiências imantadas em sentimentos nobres chamamos de fé. Então, não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. Então, excessivas ansiedades terrestres, o campo mental estar vinculado às preocupações só do mundo da matéria. Isso é um dificultador. E ainda aliado a essa parceria de ansiedades, com enganos, com corrupções, com ambições inferiores, isso gera um estado de tortura. E isto que nós vamos chamar que os laços da matéria nos prendem escravizadamente às sensações. E nessa oportunidade, quando o nosso estado íntimo é esse, não há fé,
porque não há verdade. A fé, ela precisa ter pauta na realidade, na verdade universal. Então, este mundo de excessivas ansiedades, de ambições desmedidas, de atrelarmos a nossa vida tão somente à vida da matéria, nós podemos ter religião, sermos representantes religiosos da nossa religião e não termos fé. E professarmos os cultos da nossa religião e não termos fé. E essa fragilidade, quando chegam as mínimas dificuldades, nos derrubam. Porque nós não temos onde nos sustentar. Mas nós perguntamos para uma reflexão pessoal: quais os recursos que trouxemos? Se isso não for identificado, não há fé. Quais os recursos? Que recursos morais eu trouxe? Que habilidades eu desenvolvi? Que experiências são tropismos naturais da minha personalidade? Que experiências? Que habilidades eu trouxe? Que potencialidades? Que vocação? Que talentos a serem multiplicados? Observemos, amigos queridos, que a estruturação da fé requer uma consulta à consciência, requer um desnudar de nós mesmos, para que nós percebamos. Nenhum ser à face da terra está desprovido de amparo e de recursos, mínimos que sejam. E se recursos não trouxemos, nós receberemos oportunidades para que recursos sejam desenvolvidos. Na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na vida adulta, na maturidade, na velhice. Oportunidades. Que a maior oportunidade de uma criança que veio para vencer a ociosidade e reencarna num lar bem pobre de recursos materiais, na primeira infância, ela já está tendo oportunidade de fazer uma experiência, de viver restritamente, de não dar vazão aos seus impulsos, de educar suas más tendências. É uma oportunidade. Esse espírito chega na vida adulta forte, preparado, confiante. Se de todo sentirmos que não tínhamos recursos, mas a misericórdia de Deus, na sua justiça, nos oferece oportunidades a cada dia. E como estamos com os olhos fechados pelo materialismo, nós não percebemos que aquilo era uma grande oportunidade. E às vezes lamentamos e nos queixamos uma vida inteira pela oportunidade, ao invés de termos gratidão pela bênção que recebemos na nossa infância. É um viés de interpretação. A bênção que eu recebi, eu me queixo a vida inteira e vou me vitimizar. Coitada de mim, não tive isso, não tive aquilo, ter. Por que eu vou lamentar não ter tido? Porque eu só vivi até então encarnações no ter. Eu estou sendo convidada nessa oportunidade a viver a vida do Espírito. É assim que a gente vai começando a estruturar a nossa fé. É sempre muito importante nós compreendermos que somos espíritos únicos, criações originais, porque Deus não faz cópias. E então, para cada um de nós, está reservado um trabalho, está reservado um caminho, está reservado um ambiente para que nós possamos expandir todas as nossas potencialidades. Então, quando um espírito
expande o que ele trouxe, quando ele coloca a serviço do bem, da humanidade, aquilo que ele veio trabalhar, é evidente que ele fica mais feliz. E ele então é capaz de sentir com mais profundidade o amor de Deus. Porque Deus se expressa através de nós a partir disso tudo que a Célia colocou, das nossas habilidades, das nossas potencialidades, daquilo que nós trouxemos como germe divino. Na medida que tudo isso vai se desdobrando, nós vamos entrando num estado permanente de felicidade, que não é alegria. Muitas vezes nós queremos nos sentir alegres, porque a alegria, ela nos tonifica, vamos dizer assim. Mas a felicidade é algo que não passa. Então, quando nós percebemos as nossas habilidades se desdobrando, nós nos encaixando verdadeiramente no ambiente em que fomos plantados por Deus nosso Pai e fazendo da nossa parte, aí nós vamos nos sentindo ligados a Deus nosso Pai. Daí a importância da doutrina espírita, que nos auxilia em profundidade sabermos quem somos, não apenas a respeito das nossas dificuldades, mas em especial de tudo aquilo que há em germe em nós, aguardando a nossa vontade, aguardando a manifestação plena da responsabilidade, para que tudo isso aconteça em nossa vida íntima. Então, quando ontem nós lemos aquela frase que está no texto, se tens fé do Espírito de verdade, em que Emmanuel diz que a fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver, a importância de nós entendermos isso profundamente, porque nós acordamos, o dia nos brinda com novas oportunidades. E qual é a nossa responsabilidade para aquele dia? Em primeiro lugar, conosco mesmo. Em segundo lugar, com a comunidade em que vivemos. Então, na medida que vamos assumindo com vigor, com alegria, com bom ânimo, as nossas responsabilidades, o que acontece? O espírito vai se tornando experiente. Porque tudo aquilo que eu faço com responsabilidade me torna experiente. E a fé é a experiência do espírito no bem. Então, olha a importância de nós compreendermos isso. Porque quando nós não estamos bem, por alguma razão, nós nos perguntamos: o que pode me auxiliar? O que pode me organizar o pensamento e o modo de sentir que está corrompido por uma emoção não feliz, não harmonizada? Muitos de nós vai dizer o trabalho. Muitos de nós que já temos a responsabilidade, nós vamos dizer: se eu não estou bem, eu me apego ao trabalho,
eu ajo com responsabilidade, eu faço alguma coisa para alguém e isso me reconecta com Deus, nosso Pai. Isso é a fé. Então, automatismo, muitas vezes, nós fazemos muitas coisas e nós agimos, na nossa forma de ver, até mesmo com responsabilidade, mas sem sentir. Então, depois de adquirido a responsabilidade, é necessário que nós possamos sentir tudo aquilo que nós estamos realizando. É necessário sentir e perguntar para nós mesmos o que eu estou sentindo ao fazer isso. E muitas vezes eu estou sentindo um bem-estar, só que não registro. Porque o meu nível de consciência não está ali. Então, nos perguntar sobre o que estamos sentindo nos auxilia a conectar com a realidade. Isso é extremamente importante. Então, eu estou fazendo uma coisa simples, lavando uma louça, passando um pano no chão, cuidando de uma criança, dando uma aula, fazendo uma cirurgia. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, nos perguntar o que estamos sentindo nos conecta com a realidade. E aí, se nós falamos para nós mesmos, nossa, é um prazer fazer isso. Aquela experiência, ela vai penetrar no campo da alma com as tintas da alegria, do prazer, com o movimento do sentimento. Agora, se nós fazemos automaticamente, aquilo, obviamente, que vai ficar registrado no campo da alma, mas é um registro sem graça, sem vida, sem intensidade. E de tanto irmos vivendo por viver, existindo por existir, o mundo vai ficando cinza. E nós vamos tendo um modo de viver num automatismo que não grava na memória as emoções felizes. Então é muito importante nós entendermos que o desenvolvimento da fé no nosso coração é realizarmos com responsabilidade tudo aquilo que nos foi oferecido para que nós possamos existir na Terra, somado de um estado de consciência presente, para que possamos fazer da realidade um movimento do sentimento. E esse movimento vai nos tornando espíritos mais felizes. Porque é agradável. Vamos pensar uma criança, quando ela está olhando um pai, uma mãe lavando a louça, ela pede para lavar. Por quê? Ela acha bonita a água cair, ela acha gostoso colocar a mão na água, né? É prazeroso. E por que para nós não é? Por que a gente não sente isso? Porque não está ali. Porque estamos num automatismo. E tudo vai ficando sem graça. Por que que para a criança tem graça lavar
uma louça, quando o adulto permite? Porque ela está ali, sentindo aqueles elementos. Então, essas questões simples da nossa vida, elas são fundamentais para que nós possamos viver adquirindo experiências felizes. Então vamos refletir sobre isso, observarmos o que vamos realizar hoje e não simplesmente fazer, mas sentir. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos entregamos para orar, rogamos aos bons espíritos que possam nos envolver, trazer aos nossos corações profunda alegria, bem-estar, bom ânimo, para que este dia tão especial possa significar para nós um tempo de regeneração dos espíritos que somos. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelos seus exemplos, pelos teus ensinamentos. Que nós possamos nos tornar espíritos lúcidos, dispostos a seguir o caminho que o Senhor traçou para nós. Que sejamos nós, Senhor, os teus mínimos discípulos, vivendo na terra as alegrias que o Pai nos conferiu. Nesta hora, rogamos aos espíritos bondosos que nos cercam, que possam amparar e socorrer todos os nossos irmãos registrados nos nossos cadernos de vibração. Que eles possam ser visitados por esta pleiade de espíritos generosos, que eles possam ser amparados, possam ter a saúde recuperada, o bom ânimo restabelecido e com isso retornarem às atividades cotidianas com alegria e paz em seus corações. Rogamos nesta hora, Jesus, o nosso Mestre, que nos oportunize a todos nós brasileiros, que possamos estar onde quer que nos encontremos, em seu nome, Senhor, realizando o melhor, nos envolvendo com atividades nobres, nos tornando espíritos honestos, dispostos ao bem e à verdade, auxiliando todos aqueles que nos buscarem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.